Opa, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde você que está entrando aqui agora ao vivo com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por todos os comentários e mensagens que a gente tem recebido no Instagram, no Facebook, em nosso e-mail. É um prazer estar de novo aqui com vocês, oferecendo um evento de qualidade como essa, com palestrantes que são verdadeiros mestres e que trazem um conteúdo para a gente muito inspirador e motivacional, né? É muito interessante esse estudo da sustentabilidade, da permacultura, da bioarquitetura. O Tomás Lotufo, que é o palestrante de hoje, a gente já foi professor, a gente se conheceu, vou contar um pouquinho aqui, né? Eu fui convidado para ser um dos professores do curso de Design em Permacultura da Morada da Floresta, que é uma estação de permacultura no Butantã, em São Paulo. E lá o Tomás foi um dos professores, a gente se identificou muito, a gente criou um vínculo de amizade. O Tomás já foi professor aqui na sede do Instituto Pindorama várias vezes nos nossos cursos de permacultura. E o Tomás é um dos, digamos assim, padrinhos do Sílabas, né? Ele participa com a gente desde 2016 na curadoria, na ajuda da seleção dos palestrantes, subindo no palco também, ajudando a gente a apresentar. Esse ano ele está lá em Botucatu, a gente está aqui em Friburgo, a gente está conectado aí virtualmente. Ele traz hoje uma palestra muito interessante para a gente. Antes da gente ir para a palestra, só lembrando para você que a gente tem um ingresso VIP para esse evento. O ingresso VIP te dá direito a certificado com o número de horas desse evento de 2016 e de 2017, acesso a todas as gravações e workshops fantásticos, Jorge Belanco, Jorg Stan, Valdeli Knupp, Gernot Mink, que é um papa aí da construção com terra, né? Então quem quiser aprofundar os seus estudos, eu fortemente recomendo que você adquira o ingresso VIP para estar participando da sessão ao vivo com a gente às 18 horas, ali interagindo com a gente numa sessão de perguntas e respostas e também tendo acesso a essas gravações passadas. Com isso, você ajuda o Instituto Pindorama para que a gente possa estar repetindo sempre eventos como esse, gratuito. A nossa intenção agora que a gente está aí estreando esse estúdio aqui é de estar cada vez mais trazendo eventos ao vivo para vocês, aulas, conteúdo muito especial. Ajuda também a gente manter a nossa equipe, né? A gente tem uma equipe que sempre ajuda a gente, tem aqui o Frank, a Marina, a Josi, o André, a Eliana, o Fábio, enfim, tem uma galera que está por trás das câmeras aqui, atrás dos computadores também, interagindo com vocês, respondendo as mensagens e tudo mais. Então o apoio financeiro de vocês é muito importante para a gente conseguir sempre dar prosseguimento à disseminação da permacultura, da bioarquitetura, da sustentabilidade, da ecologia, da agroecologia, que é a nossa missão. Então eu espero que você se sinta muito inspirado por essa palestra de hoje. Medo. Medo de pegar o vírus. Medo de passar o vírus. Medo de não ter o que comer, de não ter água para lavar as mãos. Da falta de esgoto piorar ainda mais a situação. As famílias que vivem nas comunidades mais precárias do Brasil estão com medo e não sem razão. Esse novo não é normal, mas apoiar a Teto pode ser. Faça parte dessa construção. Teto. Juntos por uma sociedade justa e sem pobreza. A palestra de hoje é intitulada Arquitetura Integrada, com o arquiteto e urbanista Tomás Lotufo. Tomás possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela PUC de Campinas. Ele é mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ele também é permacultor, bioconstrutor e professor do curso de pós-graduação de Arquitetura da Faculdade Galileu. Ele é educador do curso Design para a Sustentabilidade Gaia Education. Participa do Núcleo de Permacultura Sítio Beira Serra em Botucatu desde 2003 e em São Paulo do coletivo Perma Sampa. Atua como arquiteto no escritório colaborativo Sem Muros Arquitetura Integrada, onde tem como foco arquitetura de baixo impacto ambiental e projetos comunitários de impacto social positivo. Vamos então à nossa palestra? Oi pessoal, meu nome é Tomás Lotufo, prazer enorme estar aqui com vocês e prazer enorme também estar no Sílabas, né? Um importante evento que ajuda a organizar
o nosso pensamento a respeito da arquitetura de baixo impacto ambiental e outras ações ligadas à ecologia. Quero parabenizar mais uma versão desse evento e que ele tenha mais muitos e muitos anos de existência. Eu sou arquiteto e trabalho com permacultura também. A permacultura é minha base profissional. E nessa imagem vocês estão vendo o meu pai e meu avô. Meu pai, ele é arquiteto, ele se chama Vitor Lotufo, e meu avô, ele era arquiteto, ele se chama Zenon Lotufo, né? E ambos foram muito importantes para a minha formação. O meu avô é de uma geração que começou a trazer para o cenário brasileiro e para o cenário paulista, eu sou de São Paulo, o conceito de arquitetura moderna, junto com outros grandes arquitetos que passaram pela história brasileira, né? Ele teve uma contribuição muito significativa, contribuiu junto com o Niemeyer na construção do Parque do Ibirapuera, né? No projeto do Parque do Ibirapuera, fez parte da equipe de projetos junto com o Rino Leve, entre outros grandes arquitetos do Instituto dos Arquitetos do Brasil, né? Da sede em São Paulo. E então ele era um cara que estava num lugar na arquitetura que estava pensando coisas muito importantes naquele período, o que a gente considera e chama de arquitetura moderna. O meu pai, ele vem de uma geração que na década de 70 e de 80 estava muito preocupada com o trabalho, né? Então fazer uma arquitetura que expressasse o trabalho, a mão do trabalhador, seus ofícios. E então a arquitetura do meu pai é uma arquitetura que você vê a materialidade, você vê como as coisas foram construídas, e toda essa vontade de expressar o trabalho levou ele para compreender muito bem a estrutura na arquitetura, e ele passou a estudar sistemas estruturais, geometria, e eu, como filho e neto, me alimentei muito dessas pessoas. O meu pai fez o projeto dessa casa, que é uma casa geodésica. É a primeira vez no Brasil que com essa geometria foi feita uma casa. Ela ficou pronta em 1980, no sítio Beira Serra, em Botucatu, que é onde eu moro, né? Então, quando essa casa ficou pronta, eu tinha 4 anos e para mim era uma coisa... era muito pedagógico, era uma coisa extremamente lúdico, olhar uma casa como essa sendo construída, né? Meu pai e o João Marcos escreveram um livro que chama Geodésicas e Companhia, e esse livro é muito bacana, e um livro que volta e meia eu vejo ele circulando por aí, que ele ensina como fazer vários poliedros, geodésica, diversos tipos de frequência de geodésica, e ele mostra como foi feita essa casa, né? E o que é bacana, que a casa, ela expressa muito essa vontade de falar na arquitetura do trabalho. Então a casa, ela é fácil de ser construída. Por mais que seja uma geometria, algo que a gente tenha pouca familiaridade, na verdade ela é constituída por uma meia dúzia de tamanhos de sarrafos que vão se organizando e formam esse domus maravilhoso. Depois ela foi coberta com madeirite, pintada, então o processo construtivo é um processo muito simples, algo que você pode transmitir esse conhecimento, você pode passar de um para outro. O livro vai mostrando os encaixes, como foram organizados os sarrafos, e nessa foto está meu irmão com alguns amigos que também estavam crescendo nesse ambiente de trabalho, crescendo onde a construção ela se torna um espaço de aprendizado. Portanto, quando a arquitetura ela busca falar do trabalho, quando a arquitetura ela busca falar de estrutura, de geometria, e isso vira uma obra, uma construção, o processo de projeto e o processo de construção é um espaço pedagógico, é um território pedagógico.
Nessa fase, eu tinha 4 anos. Eu estava lá, menorzinho que o meu irmão na foto, observando e sem saber o que eu estava vendo, eu estava absorvendo. Né? Aqui a casa por dentro, uma casa... por fora ela era toda colorida e por dentro o aproveitamento do espaço é uma coisa impressionante. Assim, ela tem 52 metros quadrados, 3 quartos, um mezanino, sala, cozinha e uma mesa de jantar no meio, um sistema de ventilação, que é esse tubo central, um pequeno banheiro. Ou seja, a geometria ela dialoga muito com o espaço. Você pensar uma casa de 50 metros quadrados, talvez numa planta quadrada tradicional, a gente não consiga tanto espaço, conquistar tanto espaço. Nessa casa dá para dormir 10 pessoas ao mesmo tempo. Essa foto saiu numa revista, uma dessas casas-jardim da vida, e que na época falava bastante de arquitetura, e hoje ela está em reforma. A madeira se deteriorou, são 40 anos praticamente, né? E são exatamente 40 anos. A casa foi se deteriorando e hoje a gente está reformando com ferro-tijolo. Isso, meu pai também pensou nessa possibilidade, né? E é assim que a casa se encontra nesse momento. Para mim é emocionante imaginar que agora a minha filha tem 4 anos e ela acompanha essa obra. Então, a casa é como se fosse um livro pedagógico, a casa é como se fosse um elemento que transmite cultura. Ela vai passando de um para o outro, como a gente pode pensar a construção. Agora está lá, minha filha olhando de maneira lúdica, o que é isso, né? E meu filho também de 6 anos. Portanto, é muito importante a gente olhar a arquitetura na perspectiva da cultura construtiva. A arquitetura, ela transmite cultura. Nessa palestra, eu quero falar de arquitetura integrada em termos ecológicos. E eu acredito, como muitas outras pessoas que eu acompanho, sou parceiro, trabalho junto, acreditamos que a ecologia ela é um processo que a gente vai atingir em termos arquitetônicos, como forma de pensamento, filosofia, no momento que a gente entender que a edificação precisa transmitir cultura. Então, ela transmite em diversos momentos, é um pouco como eu vou falar. Agora, eu falei que ela transmite no momento da construção, no processo construtivo. E tem outras interfaces que podem acontecer que transmitem cultura e que faz com que a gente vá se ecologizando. O grande legado, talvez, que eu tenha aprendido com meu pai, com meu avô e com esse ambiente de crescimento, é que, como nessa frase do Aldo Van Eyck, tudo é um sistema, tudo está interligado. A cidade não é uma cidade se não for entendida também como uma casa. A casa não pode ser uma casa se não for entendida como um pedaço de um todo, né? Por exemplo, um pedaço de uma cidade, ou um pedaço de um território natural, ou um pedaço de uma comunidade. A casa não pode ser olhada sozinha, como a cidade não pode ser olhada sozinha. E o Aldo Van Eyck, um arquiteto do período moderno, ele associava essa visão com a visão de uma árvore. Não dá para falar de árvore sem falar de folha. E não dá para falar de folha sem falar de árvore. É nessa perspectiva que a gente pode entender a arquitetura integrada. E eu convido a vocês a filosofar um pouco, porque a gente precisa estudar a ecologia em termos físicos, práticos, em todos os processos biológicos, e também precisamos incorporar filosoficamente para que isso faça parte dos nossos princípios, da nossa visão de mundo, dos nossos propósitos, para que de fato a nossa produção seja ecológica. Porque o grande desafio da ecologia hoje é que, em muitos casos, ela entra num cenário do que a gente conhece como greenwash, um cenário de quase que uma lavagem verde, uma maquiagem verde. E não, a gente não quer uma maquiagem, a gente quer sobreviver, a gente quer que a humanidade continue nesse planeta. E para isso precisamos nos ecologizar, precisamos estar, respirar, ser ecologia, né? Bom, então vamos falar um pouco sobre essa visão filosófica da casa,
integrada e como ela se manifesta em termos ecológicos. Nessa imagem a gente está vendo dois círculos, um em cima e outro embaixo. O círculo de cima representa o Sol, o círculo de baixo representa o núcleo do planeta Terra, que é aquela bola de fogo, aquela lava, aquela coisa quente que tem dentro do planeta. Essas duas fontes de energia, elas vão se encontrando até chegar num ponto central, que é onde as coisas estão acontecendo nessa nossa conversa. Do Sol vai se dissipando uma energia em forma de luz e de calor. Essa bola de fogo, essa bola quente, essa lava, ela é rodeada de rochas, né? Ela é protegida por rochas. A casa como um espaço de encontro dessas duas fontes energéticas que vão se direcionando no sentido da casa até que elas se tornem disponíveis para a possibilidade da existência da vida. Se a vida estivesse muito perto do Sol, ela não conseguiria existir. Muito baixo desse núcleo do planeta também não. Mas nesse ponto, sim. E nesse ponto, diversas energias se encontram. É o ponto adequado, o ponto fértil, o ponto onde as coisas elas podem se manifestar como vida. Então, do outro lado, vocês podem ver uma semente, né? A semente nesse lugar, ela encontra a possibilidade de se desenvolver. Ela pode ser entendida como algo que cresce sozinha. É quase que um milagre. Como é que uma semente brota? O que está acontecendo lá dentro? Ela tem todos os processos de criação dentro dela. Está tudo lá. Mas para que eles aconteçam, eles precisam se manifestar. E para que eles se manifestem, é necessário que eles se encontrem com esses elementos energéticos presentes no território que fazem com que a vida se manifeste. Começam a nascer as folhas e a casa começa a se aproximar da energia melhor disponível que ela pode ter, que é a energia da água, é a energia do fogo, é a energia do ar, é a energia do metal, da pedra, entre outros minerais, é a energia do solo. E também a nossa matriz, a nossa fonte primária de energia, que é a vegetação. O mesmo acontece com a casa. A casa ela pode desabrochar como uma flor. Ela pode se tornar bela, ela pode se tornar vida, ela pode se manifestar como vida em forma de saúde, em forma de ar puro, alimento de qualidade e muito mais. De maneira que tudo que entre dentro dessa casa saia com qualidade e não em forma de lixo, né? Que a gente busca chamar de resíduo porque lixo não deveria existir e resíduo pode se transformar em recurso. Então a casa também é um lugar, é um berçário, é um lugar para produzir esses elementos que são capazes de depois disponibilizar energia com muita qualidade para outros ambientes. Então, na medida que a gente faz com que a casa recolha a água da chuva, trate os seus resíduos, os resíduos líquidos em forma de tratamento biológico de água, os resíduos sólidos em forma de compostagem, se a casa ela é tratada com cuidado para que o sol faça bem para ela e não mal, não aqueça demais a casa, às vezes produz energia, aqueça a água, produz o calor necessário. Ela seja desenhada para que o ar resfrie a casa num dia quente, para que o ar limpe a casa da concentração, às vezes, de excesso de algum micro-organismos ou de alguma coisa tóxica, né? Que a matéria dessa casa seja uma matéria local, uma matéria que faça parte da cultura construtiva e a cultura da matéria presente
naquele ambiente e com isso as pessoas saibam e aprendam a construir a partir do que se tem, tudo isso é informação que vai sendo processada, e uma hora ela se expande por aí e vai construindo outros espaços como esse. E, portanto, a casa é um espaço que se integra, que se relaciona. E o que se promove de qualidade dentro da casa reverbera como qualidade para fora da casa e faz com que as coisas se integrem, né? Agora eu vou falar um pouco do grupo que eu faço parte, que chama Sem Muros Arquitetura Integrada. É um coletivo. E esse coletivo é uma busca nossa de construir uma estrutura social parecida com o que eu estava falando da casa ou da flor ou da rosa. Uma estrutura social o mais integrada possível, o menos residual possível e que todas as energias que cheguem nessa estrutura potencializem essa estrutura e façam com que ela consiga construir um mundo melhor. Que esse é o nosso objetivo. Então, o que eu quero mostrar para vocês nessa imagem é que muitas vezes a gente pode fazer a escolha de trabalhar sozinho. Ou a gente pode fazer a escolha de ter um sócio, trabalhar com alguém. A gente pode escolher montar uma empresa e ter seus funcionários, né? Uma relação de chefia. A gente pode escolher uma relação de chefia que ela vai se ampliando. Na medida que a tua empresa cresce, você vai tendo níveis de hierarquia, né? E as informações, elas iniciam numa cabeça e elas vão sendo distribuídas para baixo por meio da hierarquia. Essa hierarquia, ela vai se ampliando e vai sendo levada para outros e outros indivíduos, outros elementos, né? No início, eu, na minha formação de arquiteto, na minha formação de vida e os outros integrantes do Sem Muros, talvez a gente olhasse a possibilidade de fazer arquitetura numa estrutura como essa. Então, de alguma maneira, no meu ambiente acadêmico e em outros territórios, eu tinha lá no fundo um sonho de ser um arquiteto star, que a gente fala, né? Um arquiteto tal, que tem o seu escritório, a sua assinatura e toda uma cadeia abaixo de você, né? Mas conhecer ecologia me permitiu entender que isso não faz sentido, isso não é ecológico, né? Isso não é integrador. Isso é muito pouco pedagógico, isso é limitante numa perspectiva de gerar potências, ou seja, indivíduos com potências que possam amplificar saberes, amplificar culturas e ecologizar esse nosso planeta. Então a gente entendeu que era preciso criar uma outra estrutura, uma estrutura integrada, né? Uma estrutura onde os mesmos 7 que a gente está vendo aqui, né? Eles podem ser 7 de maneira horizontal. Não tem alguém que potencialmente, ou não potencialmente, mas que tem um lugar hierárquico acima dos outros. Estão todos no mesmo lugar, né? Então, enquanto nessa estrutura uma única inteligência se manifesta, nessa são várias cores, vários saberes, várias inteligências que se integram, né? E é nessa relação entre inteligências que a gente começa a aumentar a nossa capacidade de criar, de interagir e de propor um mundo melhor. Porque se eu estou aqui nesse evento falando de arquitetura integrada e vocês estão aqui me ouvindo, é que a gente tem em comum uma necessidade, uma vontade e uma intenção de construir um mundo melhor, né? Então, quando a gente se relaciona de maneira diferente, não só a casa é desenhada como ecológica, mas a nossa relação ela é ecológica, como acontece nos sistemas naturais, tudo é potencializado, né? E no nosso grupo, que é um grupo de 7 pessoas, por isso que existem 7 pontas aqui, a gente começa agora, depois que nos consolidamos como grupo, depois que aprendemos uns com os outros, como trabalhar, como desenvolver ideias e propostas,
Agora a gente se sente seguro a trabalhar com aprendizes. Ou seja, jovens que chegam nesse grupo e falam, eu quero trabalhar com vocês. Tá, então você vai ser um aprendiz. Esses jovens, eles ficam no meio desse círculo, aprendendo nessas relações, né? Uma coisa que eu acho interessante é que, naquele sistema vertical, eu comecei a estudar as possibilidades de relação, ou seja, de troca, e além de ser uma troca vertical, ou seja, de pouca qualidade, você tem 6 possibilidades de troca, talvez 7. No momento que a estrutura se torna horizontal, essas estrelas, essa mandala que se forma, é uma mandala que demonstra 21 opções de relação entre pares. Se a gente for colocar relações entre trios, entre quartetos, entre quintetos e 6 sextos, né, a gente começa a ver a possibilidade de mais do que 21 tipos de relacionamentos. E na nossa estrutura como coletivo também, a gente começa a ver que de lá saem recurso intelectual, recurso espiritual, recurso material, a gente divide um espaço, a gente usufrui desse espaço em grupo, recurso social, a quantidade de afeto que nos sai desse local, o que a gente aprende uns com os outros, então uma interação social de aprendizado constante, recurso econômico, né, é da onde a gente tira a nossa renda, recurso cultural, né? Então a troca cultural é uma dimensão impressionante. Recurso experimental, a gente está experimentando uma forma de fazer um grupo de arquitetura, de trabalhar um grupo de arquitetura. A gente experimenta materiais, a gente experimenta soluções arquitetônicas. E a nossa segurança dentro do local da experiência é porque a gente é um grupo. Sozinho a gente não teria coragem de experimentar tanto. E aí os resultados sempre são de muita qualidade, né? Portanto, assim como aquela geodésica, aquele domo geodésico que eu mostrei para vocês lá no início, feito pelo meu pai, e que foi inspirado nas ideias e nas propostas geométricas do Buckminster Fuller, um arquiteto americano, né, que putz, vale a pena ler, estudar essa pessoa, e ele tem frases maravilhosas. E ele dizia, para se referir à geodésica, o todo é maior que a soma das partes. Cada pedacinho da geodésica, se você olhar cada barrinha que fez aquela geodésica, cada sarrafo separadamente, nunca vai conseguir imaginar que a integração dessas peças pode formar aquilo que formou, né? Porque a peça sozinha, mesmo o monte de peças, elas não conseguem qualificar, ou seja, elas não conseguem dar o rendimento que existe quando se olha aquele domus inteiro. Então, enquanto o sarrafo está lá sozinho ou um ao lado do outro, você tem uma alta produtividade de sarrafo. Quando eles estão organizados, além de você ter um monte de sarrafo, você tem uma casa com todas as suas virtudes, que a gente já falou sobre isso, né? Então aqui a gente está vendo a imagem dessas figuras que fazem parte do Sem Muros Arquitetura Integrada, o nosso coletivo de 7 pessoas e maravilhosas, né? A Bianca, a Ana, a Cássia, a Flávia, o Henrique, o Cássio e o Tomás. Agora a gente está trabalhando com a Luísa, que é uma aprendiz, que é uma pessoa maravilhosa. E a gente é muito realizado com essa opção feita de ser um coletivo, né? Por quê? Porque cada um reverbera o que é. Cada um é íntegro. Ele é o que é e o que você é o que faz com que esse coletivo interaja e que tenha força e que as relações aconteçam. Então é na sua virtude que você se manifesta. É a sua virtude com a virtude do outro que dá qualidade ao que a gente realiza. E isso constrói uma potência de trabalho maravilhosa, né? Essa potência de trabalho nossa, ela é baseada nos princípios da permacultura. Essa flor que vocês estão vendo aí é uma flor que o David Holmgren, um dos criadores da permacultura, ele desenhou para representar as pétalas de atuação da permacultura. Então a nossa base
é a permacultura, para fazer arquitetura e permacultura e para se organizar como estrutura social, que é esse coletivo. Esse coletivo, ele é uma constelação de diferentes e de iguais nos seus propósitos, e que se juntam com outros diferentes e que vão fazendo disso a possibilidade de uma construção de um mundo melhor. Essa constelação, ela vai criando, vai construindo possibilidades que, em algum momento, essas possibilidades, elas pulam para fora. Mas não para fora deixando de estar dentro. Para fora porque é uma energia potencial que sai e começa a construir uma nova constelação. É isso, por exemplo, que vai acontecendo com os aprendizes. Chega uma hora que eles saem e constroem suas próprias constelações. Mas todas essas constelações fazem parte de um único céu. E esse céu maravilhoso é o que a gente quer criar. E é por isso que eu estou falando aqui de arquitetura integrada. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns projetos desenvolvidos tanto pelo coletivo quanto por indivíduos do nosso coletivo Sem Muros Arquitetura Integrada, né? Então, essa proposta filosófica a gente tenta praticar na arquitetura e estamos evoluindo na medida que um projeto novo é feito, né? Eu trouxe poucas referências, mas para mostrar um pouco esse processo evolutivo, e também tem outros cenários que não cabem nessa palestra, infelizmente, que para a gente é muito precioso, que é o cenário social, né? Que é a possibilidade de levar esse pensamento de ecologia em territórios vulneráveis, em locais onde não existe acesso à arquitetura. A gente se dedica bastante a esse tipo de lugar, porque não dá para pensar em ecologia apenas para 15% da sociedade, tem que ser para 100% da sociedade. Mas como eu tive que fazer um recorte, esses trabalhos eu não vou mostrar, mas a gente pode ver numa outra oportunidade. Então, isso é uma casa em Teresópolis do Goiás, feita pelo Henrique Pinheiro, que é um dos integrantes do coletivo Sem Muros Arquitetura Integrada, e a casa foi feita toda em tijolo de adobe, né? É muito bacana porque o Antônio Zayek, que é o proprietário da casa, e Goiás, que é um lugar que tem uma estiagem muito longa, ele achou que era importante fazer muitas cisternas para coletar a água da chuva no verão e no inverno poder passar toda a estiagem com a água que foi coletada da chuva. Então tem 200 mil litros de área de armazenamento de água da chuva. Para isso foi cavado o local da cisterna e toda a terra que foi tirada para fazer a cisterna, né? O buraco que foi feito, essa terra foi utilizada para fazer o tijolo de adobe. E aí eles construíram a casa toda de adobe com a terra extraída para fazer a cisterna, né? É uma casa muito simples, no sentido de não ter um exagero formal, coisas assim, e ao mesmo tempo extremamente confortável. E toda feita de adobe dentro de uma ecovila que chama Santa Branca. E é bacana ver assim, porque o tijolo de adobe você pode utilizar em qualquer local, né? Não é porque você está num local ou outro que o tijolo de adobe não se adequa. Basta você ter terra e poder extrair essa terra, né? Então aqui a gente vê a casa por dentro, todo o conforto, a simplicidade da casa e a qualidade com simplicidade que foi alcançada, né? O Henrique também, ele nessa época, 2008, agora em 2009, ele fez um trabalho junto com o Thiago Prato e o André Soares, um trabalho muito bacana, que é a base do ICMBio do IBAMA no Amapá. Eu quis trazer esse exemplo porque essa estrutura foi construída com uma técnica muito pouco utilizada no nosso mundo da bioconstrução e eu acho que é uma técnica muito bacana, que são os painéis de taipa leve. A responsável pela construção dessa obra foi a Cecília Prompt, que é uma parceirona muito especial desse nosso mundo da arquitetura ecológica. Então está aqui a estrutura em madeira que eles projetaram, né? E ela foi totalmente fechada com
com esse elemento que é a taipa leve. A taipa leve, ela é um painel que leva serragem, terra e um pouquinho de cimento colocado num painel feito de madeira com arame estruturando ele. Eu vou mostrar para vocês um passo a passo. Está aqui o projeto dessa basezinha do IBAMA, né? E que tem outros projetos juntos, tem banheiro seco, mas eu só trouxe esse pedaço e todos os valores bioclimáticos desse lugar, né? O vento que cruza, o sol e etc., o sombreamento de parede. Então ela tem todo um valor bioclimático que eu acho que vale a pena considerar também. E aqui, como o painel ele é feito. Então você cria um desenho, né? Dentro de uma modulação, e esse desenho feito com caibros, ele precisa ser triangulado para ser bem estruturado, né? Depois é colocado arame, então nesses caibros tem vários furos para o arame ir passando, e aí é colocada argamassa de serragem, terra, um pouco de areia também e um pouco de cimento. A areia vai de acordo com a característica da terra. E aí o painel fica pronto e depois você entra numa sequência de montagem, né? Então, aqui é a inauguração do espaço e a montagem que já foi feita e que resultou nessa beleza. Bom, outro projeto do Henrique, 2008, 2009, 2010, né? Que eu gosto muito, é essa capelinha. Ela é feita de pedra. Então ele usou um pouco o conceito do gabião, né? Que o gabião geralmente é uma gaiola com essas telas de alambrado ou outras telas e pedra dentro. Ao invés de usar alambrado, ele colocou uma malha pop por fora e por dentro. A malha pop é aquela que faz calçada, que arma calçada, arma contrapiso. É uma malha de 10 por 10, 20 por 20, 15 por 15 centímetros, quadriculada. Então ele organizou por dentro e por fora e foi enchendo de pedra, né? E tinha muita pedra na região e ficou uma coisa muito bacana, né? Então a igrejinha da capelinha feita de garrafa também foi sendo colocada nessa estrutura de metal, né? Da malha pop. A cobertura foi feita com uma estrutura de vigas recíprocas, né? Que você vai colocando uma em cima da outra e uma vai travando a outra, e aí você tem iluminação natural também. Dá para ver o detalhe da malha e das pedras. E agora um outro projeto dele, que já é mais recente, 2016, que o Henrique ele monta, né, ele é profissional com cavalos, e ele tem os cavalos e tem que fazer um abrigo para eles, né? Eles moraram num lugar de bastante qualidade. Então esse é o abrigo, a cocheira dos cavalos, né? E ele fez uma estrutura meia inspirada naquela estrutura do Leonardo da Vinci, né? Aquela ponte, que também tem alguns princípios recíprocos, todas as peças do mesmo tamanho, criando essa grande abóboda, né? De madeira que vai se aprofundando. Então olha que beleza, né? Depois ele colocou uma tela que chama ribilate, é o nome em inglês, rib de costela, e essa tela ela serviu para servir de base para uma manta que foi colocada em cima dela, essas mantas impermeáveis, né, que o pessoal queima e coloca em laje e tal, mas no caso foi colocada em cima dessa tela, e a tela, aqui dá para ver a tela, e fez o fechamento da cobertura dos cavalos. Eu acho essa estrutura lindíssima e eu quis trazer aqui porque é para mostrar um pouco a beleza de uma das esferas desse nosso coletivo, que é o Henrique Pinheiro, né? Internamente foi feita paredes de pau a pique para abrigar os cavalos e até um escritório. O escritório dele é dentro da cocheira, é muito bonito também o escritório dele. E aí eu vou trazer um exemplo, que é um exemplo que no início eu que estava tocando esse projeto e depois foram entrando outros elementos, outras figuras dessas especiais do Sem Muros Arquitetura Integrada. Agora eu vou mostrar para vocês um outro projeto. Esse projeto eu tive bastante participação. Então, no começo eu estava tocando esse projeto, o Sem Muros estava se formando, e depois o Sem Muros se formou, e aí outros integrantes do Sem Muros entraram para desenvolver
elementos desse projeto. É um projeto muito especial na Ecoapark, que fica em Morretes, no Paraná, e é a construção do espaço chamado Tecoa, que é um espaço de educação ambiental. Então ele tem várias edificações, e aí é bacana que em cada edificação tem um time do Sem Muros atuando, né? A primeira é a recepção desse espaço de educação ambiental, que foi feita baseada numa estruturinha de madeira que já existia lá, uma casinha de madeira. E a ideia foi, ao invés de demolir essa casinha de madeira, que parecia algo muito simples, assim, que você olha, putz, não vale nada, né? Telha de eternite e tal. Mas a gente tirou a telha, né? E subiu o telhado, porque Morretes é muito quente, lá no Paraná. Fez uma estrutura de bambu e deixou as paredes. Então foi muito bacana, porque, em geral, na arquitetura a gente quer demolir o que existe para fazer a nossa assinatura, né? E não, a gente buscou reaproveitar o existente. E a gente convidou para fazer a obra o Eliésio Souza, que é um bambuzeiro super especial, um cara muito bacana. Ele trouxe uma equipe com pessoas maravilhosas também, né? E ele com a equipe, eles construíram essa estrutura em bambu que a gente projetou, aproveitando a parede de madeira já existente. E a alegria nossa foi que quando a gente lixou a madeira, que eu achava que era pinos, alguma coisa, a gente viu que era embuia, né? Uma super madeira. Bom, elevamos o telhado, melhoramos a ventilação para valorizar a ventilação cruzada, né? E deixar o ambiente mais fresco, lixamos a madeira, aumentamos o beiral para sombrear a parede, fizemos cisterna, tratamento de água biológico. Então, os elementos de integração que eu estava falando lá no início, eles se manifestam, né, dentro dessa edificação, não só pela matéria, que é o bambu, o reaproveitamento de madeira e etc., mas pela integração com o sol, com a chuva, com o ar, né? A água entra limpa e sai limpa e alimenta outras plantas. Então, tentando fazer com que a casa seja esse elemento integrador dessas energias que se manifestam na atmosfera, na litosfera e na biosfera, e que elas sejam aproveitadas dentro da casa e depois devolvidas com qualidade para que elas continuem seu ciclo natural e possam fazer com que outras energias se manifestem. Se esses elementos não fossem aproveitados e cuidados, aquilo que seria uma energia a favor da vida poderia ser uma energia contra a vida, contrária à vida. É como eu trouxe para vocês o exemplo da água que pode provocar erosão, enchente, ou do esgoto, que se ele não passa por um tratamento biológico e vira uma água maravilhosa, cheia de recursos disponível para outros elementos, ele vira alguma coisa que vai matar peixe no rio, ou que vai poluir o lençol freático, ou uma série de outras coisas que não é o que a gente quer que aconteça, né? Então, falar em arquitetura integrada é falar de coisas simples, mas um olhar profundo para que as coisas se integrem e, por meio do relacionamento positivo, a vida se manifeste, né? Então, assim foi ficando a construção, a estrutura em bambu, a parede. Aí foi feito um deck em volta, reaproveitando madeira de outras áreas que estavam sendo reformadas no parque. Então tinha muita madeira disponível e a gente foi aproveitando. Esse aqui é o espaço por dentro, ele iluminado à noite. E aí, uma outra parte desse projeto do Tecoa é a parte como se fosse a sala de aula. A nossa proposta de educação ambiental, né, a proposta de educação ambiental do Ecoapark é uma proposta de ensino prático. Então você aprende por meio de atividades práticas. Então a sala de aula são oficinas onde as pessoas aprendem a fazer um tijolo de adobe, aprendem a tratar o bambu, aprendem a fazer encaixes de madeira. As crianças produzem mudas, têm aula de pintura, reaproveitam um monte de material, aprendem a fazer solo por meio de compostagem. Então são oficinas. Então esse espaço foi feito para servir como oficina. E aí o espaço, mais uma vez, a gente optou por não construir algo novo, mas reaproveitar
as paredes da antiga cocheira. Então, esse prédio mais antigo que vocês estão vendo era uma cocheira que tinha lá, né? Essa cocheira foi retirada a cobertura e colocada uma estrutura nova em bambu. Se no receptivo a gente usou o Filostax mossô, o famoso bambu mossô, nesse foi usado o Filostax aurea, que é o famoso cana da Índia, que é um bambu bem fininho e que quem construiu, né, a pessoa que foi convidada para fazer a obra é o Lúcio Ventania, que é quem eu conhecia na época, e é a pessoa que eu conheço assim, que tem maior experiência com o uso desse bambu. Né? Então, o Lúcio foi lá e montou a estrutura. Eu vou mostrar umas fotos para vocês. E essa estrutura foi preparada no ateliê dele e em 15 dias ela foi toda montada. Né? Então, aqui um pouco o esquema, a parede que fica, a estrutura que veste a parede. A cobertura foi feita com uma telha, que ela é a base de reaproveitamento de tubo de pasta de dente prensado. Aí o corte e esse elemento de bambu que vocês estão vendo é o pórtico, né, principal, que são 24 peças iguais que vão correndo ao longo dessa cobertura que tem em cima. Por que a gente fez um segundo andar? Esse segundo andar é uma grande sombra que faz com que as oficinas fiquem super frescas e ao mesmo tempo uma sombra aberta, então ela funciona como se fosse uma varanda e a gente chama de varanda das possibilidades. É uma varanda onde pode ter aula de yoga, meditação, atividades de alongamento, uma sala de aula, uma série de coisas podem acontecer lá. Aqui a planta perspectivada do espaço e como ficou essa parte da grande varanda. Então aqui vocês podem ver esses 24 pórticos que se repetem e que foram produzidos no ateliê do Lúcio Ventania, com uma equipe maravilhosa que ele tem, transportado para Morretes e foram convidados artesãos que trabalham com esse bambu para fazer luminária, fazer cadeira, mesa, e eles participaram da obra para ver como aquilo que eles fazem como mobiliário pode ser feito na escala da construção. Então também teve uma super interação com a comunidade local e é por esse motivo que foi escolhido esse material. Porque lá em Morretes tem muito desse bambu, mas ele ainda não é usado para construção. Ele é muito fino. Então, para a construção, basta juntar as peças, formar feixes com 4, criar treliças, vigas compostas, e foi assim que foi feita essa estrutura. Aqui a montagem, essa foto, inclusive, é do Lúcio Ventania, que além de bambuzeiro, é um grande fotógrafo, excelente fotógrafo, e aqui dá para ver essa montagem rápida dessas peças que foram produzidas no ateliê. Aqui está o ateliê, a foto do Iberê, filho do Lúcio Ventania, um baita de um bambuzeiro, um mestre de trabalho com bambu. E o que eu gosto de ver essa foto é porque, enquanto alguns materiais não permitem que sejam feitos pequenas cooperativas, pequenos grupos, e que eles processem esses materiais e esses materiais se transformem em componentes, né? O bambu, ele permite isso. O que eu quero dizer? Que o bambu é um material muito favorável à economia local, ao investimento numa determinada região sem que o dinheiro saia dela. Porque o material pode ser plantado na região, as pessoas da região podem processar esse material, transformar em componentes construtivos, num galpão muito pequeno, não precisa ter um galpão enorme, então você também não precisa de um investimento inicial enorme, e esses componentes construtivos servirem para as edificações que vão ser feitas nesse local com trabalhadores da construção civil do local, ou seja, economia circula lá dentro, ela não sai, enquanto outros materiais, eles vêm de fora, o dinheiro volta para fora e não fica a riqueza para dentro. E o impacto de extração desses materiais, por exemplo, estrutura metálica, é proporcional ao que a gente viu que aconteceu em Mariana e Brumadinho. Né? Então, bambu é uma possibilidade de desenvolvimento, é uma possibilidade de futuro, e eu acredito muito nisso, e é por isso que a gente tem feito essas edificações com bambu. Né? Aqui o teste de carga que o Lúcio fez no ateliê dele, pendurando botijão de gás, para ver se a estrutura ia aguentar, viu que ia aguentar, então botou tudo no caminhão e vamos embora, vamos lá montar. Mais uma foto
dessas bonitas que o Lúcio tira, e a estrutura em bambu que a gente projetou e que hoje está lá há 4 anos no Ecopark e funcionando super bem e trazendo alegria para muita gente, uma cultura construtiva que ficou lá em Morretes, que as pessoas tinham olhado e falado, puxa, então dá para fazer, vamos fazer, vale a pena. Né? As portas do espaço das oficinas são as mesmas portas que ficavam os cavalos, as éguas, colocava a cabeça para fora, tal. É a mesma porta. A gente basicamente manteve o que a estrutura original, tirou as paredes internas, a cobertura e até as portas foram as mesmas da época. Né? E eu acho que a estrutura ela conseguiu se qualificar, se adaptar e ficar muito boa. Né? Os beirais muito largos para proteger o bambu e para proteger do calor. Aqui dá para ver bem a telha, né? Essa coisa, você olha para a telha, é muito interessante que você olha para ela e fala, nossa, você vê até a propaganda, né, dos tubinhos de pasta de dente, está tudo ali. É muito engraçado. E a parte de baixo, onde tem as oficinas, que a largura das oficinas é a largura do cavalo, né? Foi tudo baseado no que o cavalo é, né? Porque parte do cavalo. É uma grande cobertura com peças muito leves, então dá a impressão que ela pode voar, assim, né? Que ela tem essa leveza, mas está lá firme, forte e elegante. Com a cobertura foi feito um galinheiro. Né? Esse galinheiro é muito bacana porque foram aproveitadas o madeiramento dessa cobertura, então ele é uma colcha de retalhos com a madeira que saiu da cobertura. Na frente do galinheiro foi feita uma horta mandala, dentro do galinheiro tem uma composteira, essa composteira produz adubo, o adubo vai para os canteiros e os canteiros produzem de monte, o excedente dos canteiros vai para a galinha. Isso que a gente trabalha na permacultura, tudo vai se relacionando. Então, o reaproveitamento de material fez a construção e o design do local faz com que os fluxos de energia, né, a integração dos elementos, eles fazem com que a vida se manifeste. Mais uma vez, a integração, aproveitar a energia presente no local. Atmosfera, biosfera, litosfera. Né? Aqui a horta em forma de mandala e um telhado verde, um telhado plantado que fica na cobertura do galinheiro. A ideia é que as galinhas que estão usando o pasto, que está logo depois desse telhado, elas possam dar uma passeada no telhado e depois volta para o pasto. Né? Então é um telhado verde que ao mesmo tempo que dá conforto térmico, ele está integrado com o pasto das galinhas. Bom, e aí, anexado ao galinheiro e à horta, a gente fez a Casa Viveiro. E o que é a Casa Viveiro? Né? A Casa Viveiro é um protótipo de casa que não é nem casa, quer dizer, é um viveiro e poderia ser uma casa. Mas, se fosse uma casa, a casa teria um viveiro. Por quê? A gente acredita que a casa do futuro, ela vai ter que ter viveiro. Todas as casas de todas as pessoas no futuro vão ter que ter um viveiro acoplado à casa. Por quê? Porque todos seremos plantadores de árvore. E o viveiro é um elemento muito bom para uma casa. Ao mesmo tempo que a gente que está no país tropical, ele refresca o ar, né? No período seco ele até umedece o ar, a casa está o tempo inteiro produzindo sementes. Então você come um mamão, sai semente, você come um tomate, sai semente, você come outras frutas, sai semente, uma castanha é semente. Então está o tempo inteiro entrando semente em casa e que vai para um cestinho, eu espero que vá para a compostagem, não para o aterro sanitário, né? Mas a gente tem esse elemento presente. E outro elemento que a gente tem presente são os resíduos que se transformam em composto. Então, para você fazer muda, você precisa do composto e da semente. E a casa produz essas duas coisas. E o viveiro é confortável para a casa. E no futuro, a gente vai precisar plantar muita muda, porque estão fazendo um estrago no nosso planeta. Então, a casa do futuro é uma casa viveiro. As pessoas vão ter que ter nas suas casas a cozinha, a sala, o quarto e o viveiro. Nessa casa especial, a gente projetou também um banheiro seco, onde as fezes, elas entram dentro de uma caixa que está dentro do viveiro e elas ficam descansando nessa caixa e depois de um tempo o que sai de lá é terra vegetal, com o melhor dos aromas possíveis, acreditem que é verdade. E aí, o que isso vira? O composto que vai para o saquinho, que vai ser
colocado junto com as sementes e virar muda, né? Então aqui algumas imagens da Casa Viveiro, e ela tem um outro elemento que eu acho muito bacana, que é uma experiência que a gente fez de fazer uma casa inteirinha de caibro. Então toda a estrutura dela é de caibro. E por que o caibro? Porque o caibro é uma madeira fina, no futuro a gente não vai poder usar mais essas vigas gigantes, etc. E porque em loja de material de demolição ou por meio de demolidoras, é um material que a gente consegue abundantemente, que várias casas que infelizmente estão sendo destruídas, as pessoas acabam comprando o tijolo que foi extraído, compram a viga, porque é uma madeirona grossa, e o caibro e a ripa acabam sobrando. E é um material de excelente qualidade. O que a gente precisa fazer é começar a desenhar estruturas à base de caibro. Então tudo que vocês estão vendo nessas imagens é o desenho dessas estruturas de caibro. Tudo pré-fabricado, então a ideia foi construir isso por meio de um curso, reunindo estudantes, reunindo um grupo muito especial, né, que vários grupos muito especiais, várias pessoas passaram por lá e aos poucos foi acontecendo a obra. Então a obra aconteceu por meio de cursos. A obra foi um espaço de formação, um espaço pedagógico onde as pessoas aprenderam sobre arquitetura, cultura construtiva, materiais, ecologia, arquitetura integrada, colocando a mão na massa. E é por isso que ela tem esse desenho meio pré-fabricado para as pessoas poderem ir montando o pilar, ir montando as vigas, né? E a viga da casa é a parede. Então essa estruturona triangulada, que é uma grande treliça, é a parede da casa. Do outro lado vocês podem ver as tesouras todas pré-fabricadas de caibro. Aqui a gente levando a parede barra viga, que é uma treliça. E aqui ela colocada, né? Então a casa ela é elevada e nessa elevação você tem a parede que é toda triangulada, então ela é uma grande viga treliçada. Por cima dessa grande viga treliçada tem as tesouras pré-fabricadas de caibro, que depois elas são cobertas, né? E vão formando essa casa viveiro. O telhado dessa casa é uma telha de reaproveitamento de Tetra Pak, picado, prensado. Só na beira foi colocado telha translúcida para permitir a entrada da luz solar, e as paredes foram, porque agora é um viveiro, que como é dentro de um parque, ninguém vai morar na casa, então a gente fez com que ela fosse inteiramente um viveiro, apesar de ser um projeto conceitual de casa e viveiro. Então nas paredes foram colocadas mudas, né? Então a parede é uma parede verde também, e aí é para entrar luz nas mudas dessa parede, né? Aqui um grupo de estudantes fazendo a parede de tijolo de adobe e a pintura com tinta natural. Numa foto vocês podem ver o Kobe Chalev, que é um grande bioconstrutor, e a gente fez um curso lá e construiu um equipamento da cozinha, que é um fogão a lenha, onde vai ter pia, bancada, etc., a partir de uma parede de taipa de pilão, que é terra compactada, né? E a parede fica linda, e a estrutura como ela está atualmente, né? Então é uma casa que a gente gosta muito porque ela tem todas essas propriedades conceituais, essa leveza, esse uso do caibro, e apresenta uma possibilidade construtiva que eu acho bem interessante, né? Bom, aqui é um projeto bacana que o Sem Muros fez em parceria com outro escritório de arquitetura que chama Estúdio Mangava. É um projeto que não foi construído fruto de um concurso para uma unidade básica de saúde. Mas eu acho importantíssimo mostrar para vocês, porque esse projeto ele foi feito também em caibro, com estrutura em caibro, e ele é uma unidade básica de saúde, algo extremamente importante, pensando no nosso sistema único de saúde, no SUS, e o quanto a questão de saúde ela tá sensível na nossa história, e como a gente tem que pensar sobre isso, e como é importante levar essa arquitetura integrada para essas unidades básicas de saúde, né? E eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, o concurso ele dizia que nessa casinha branca seria a unidade básica de saúde e que essa casinha teria que ser demolida. Então, a proposta foi a parte de baixo aproveitar a demolição da casa, parede de entulho, e a parte de cima seria feita com os caibros, como na outra estrutura que eu mostrei para vocês, né? Então, é assim que ficou o projeto, a parte de baixo com parede de entulho, onde estão as salinhas de consulta, e a parte de cima feita com estrutura em caibro,
né? A parte de cima, ela é um parque, né? Mas não exatamente um parque, mas vejam, é o espaço da comunidade. Eu uso muito o BS, eu uso, não muito porque eu acabo não indo muito ao médico, mas eu uso o Sistema Básico de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde, a Unidade Básica de Saúde, e o que eu vejo é que todo mundo conversa lá. Tudo acontece lá, as decisões do bairro são tomadas na Unidade Básica de Saúde. E é um lugar terrível de esperar, e todo mundo tem que esperar. É uma coisa muito maluca, né, a nossa saúde. É organizado uma fila para ser consultado e todo mundo marca o horário às 7 da manhã. Só que um atendido às 7h30, 8, 8h30, 9, 9h30, 10. Então você sempre espera umas 4 horas para ser atendido. Então a sala de espera é um local extremamente intenso, mas muito mal projetado em geral. Então o que a gente fez? A gente fez um pátio central, que é um jardim de chuva, que recebe o excesso da água da chuva, porque tem uma cisterna embaixo de uma rampa aí, né, uma rampa acessível para a parte de cima. E esse pátio acaba sendo o que organiza a espera, para as pessoas terem uma espera de qualidade, que elas tenham ar fresco, que elas tenham uma vivência muito integradora nesse espaço, né? E em cima é o lugar e aí tem a sala de consulta embaixo. Em cima é a parte da comunidade. Então as pessoas, elas não precisam ir ao médico para ir para lá. Elas podem ir para essa parte de cima, onde tem cursos de acupuntura, fitoterapia, culinária saudável, entre outras coisas. Então é um espaço agregador, um espaço para complementar a saúde, para você trabalhar a saúde preventiva, né? E aí na cobertura de todas as salas, do espaço que é dos funcionários, dos banheiros, são jardins. Alguns são jardins para produzir alimentos e principalmente fitoterápicos, para usar no curso, a parte medicinal, etc. E aos fundos é um jardim que ele é feito para tratar a água da cozinha e do banheiro, né? Então é uma unidade de tratamento biológico de água, para que essa água saia daí com qualidade, e na frente dessa unidade básica de saúde, a gente projetou um pomar, e aí a água, depois de tratada, ela vai alimentar os fitoterápicos, e o excedente dela, ou parte dessa água que é tratada, vai alimentar as árvores do pomar. É algo tão possível, tão importante que aconteça, né? Vejam como a arquitetura integrada, ela não fala só do material ecológico, mas ela fala da capacidade dela integrar coisas para além do material ecológico, né? E nesse caso, ela está buscando integrar todos os sistemas biológicos com os sistemas sociais daquele contexto, fortalecendo todo mundo, melhorando a saúde, melhorando a cultura e todos aqueles recursos que eu estava falando para vocês, que são muito importantes de serem trabalhados, né? Então aqui dá para ver um pouco a estrutura em caibro. No projeto a gente incluiu, porque é próximo a João Pessoa, né, em Conde, um pequeno município que a origem é quilombola, e lá venta muito. Então, turbinas eólicas para gerar energia, chaminés para criar ventilação por diferença térmica, e com isso o ar, o vento ir cruzando e todos os ambientes ficarem frescos, o pátio, que também é um jardim de chuva, a rampa acessível, que também é uma cisterna. É um projeto que a gente tem muito orgulho de ter feito ele, né? Esses concursos de arquitetura é uma coisa muito engraçada, assim. Quando a gente viu o resultado, tinham os 60 selecionados, e a gente não estava entre os 60. E eu não consigo entender por quê, porque eu tenho certeza que esse projeto estaria lá, porque ele traz elementos muito importantes. Então, se ele não estava lá, entre os 60, não é essa coisa de querer ganhar concurso, que eu acho terrível esse negócio, né? A gente não pode entrar numa coisa com a expectativa de ganhar, porque a gente não tem que concorrer com os outros. A gente entrou nisso por causa da causa, né? Mas foi muito estranho ficar nem entre os 60, sendo que é um projeto que tem uma abordagem ecológica muito importante. Então eu sinto que essas coisas ainda não estão sendo percebidas, mas eu acho que no futuro cada vez mais elas vão ser percebidas, e projetos como esses vão começar a ganhar mais território. É isso que se espera e é isso que a gente precisa nesse nosso
planetinha, né? Aqui é um sistema gráfico mostrando tudo que eu estava falando para vocês. Então, a inter-relação das águas, a cisterna que recebe a água da chuva e que bombeia para a caixa e que é usada no vaso sanitário, na lavagem de coisas, etc., e que depois vai passar por um sistema de tratamento e que depois vai para o pomar, e aí tem o biodigestor, que também gera um pouquinho de gás e biofertilizante. Então, é um sistema integrado. Todos os elementos têm um propósito, têm um porquê. A mesma constelação que eu mostrei para vocês do nosso grupo Sem Muros é uma constelação de elementos que se integram e fazem com que a edificação, por sua vez, se integre a esse ambiente maior, composto por atmosfera, biosfera e litosfera, né? Aqui, a planta desses espaços, da sala de consulta, da parte de cima, onde é esse espaço comunitário, o sistema estrutural, essas copas de árvore compostas por caibros e toda essa beleza que eu tenho muito orgulho de mostrar, porque é por isso que a gente fez o projeto, não para ganhar um concurso, mas porque essa causa é muito bonita e é muito bonito eu poder falar para vocês dessa causa. Esse é o grande valor do projeto. Toda a preocupação, cada corzinha dessa é um fluxo, o fluxo das pessoas que forem atendidas, o fluxo dos funcionários, o fluxo da comunidade que vai para lá para fazer o trabalho preventivo, o fluxo do sol, o fluxo da chuva, o fluxo do ar, todos os fluxos que compõem o território. Integração, né? Já chegando ao final da apresentação, eu vou apresentar um projeto bem rápido, mas que eu acho importante mostrar porque ele também foi feito com estrutura em caibro, né? É em Monteiro Lobato e é um projeto que está quase, quer dizer, está pronto, mas as nossas fotos são dele quase pronto, para uma família muito querida nossa e mostra uma outra realidade do uso do caibro. Então vocês viram o caibro naquela casa, viveram o caibro numa unidade básica de saúde e agora numa residência com baita de um beiral, com esses elementos vegetais que todas essas plantas que estão ao redor da casa, elas estão tratando a água. Então, esse jardim, que tá bem aqui na nossa frente, ele vem depois de uma janela. Essa janela é a janela do banheiro. Então, enquanto a pessoa está tomando banho, ela imediatamente está vendo o jardim que está tratando essa água e a alegria das plantas de estarem recebendo essa água, né? Ao lado dessa circulação que distribui para os quartos, também tem mais um monte de jardim que recebe a água da cozinha e de outros chuveiros e também está tratando. Então, enquanto você está circulando para ir para o teu quarto, ou quando você acorda, você tomou um banho e você vê aquela plantinha sorrindo para você, falando, obrigado por essa água. Né? Então, isso é integração. E aí tem um banco, tem uma série de outros elementos que vão valorizando essa circulação. Né? Agora eu estou mostrando para vocês uma coisa que eu acho muito bacana, que é o desenho, né, que é a parte de baixo, e a obra. Então, essa casa ela tem uma coisa muito especial, que a família que está construindo ela, a equipe que construiu, o Cássio, que é do Sem Muros, que fez o gerenciamento de obras, todo mundo foi muito fiel às propostas. Então, é impressionante como o desenho parece uma foto e a foto parece o desenho, né? As coisas, mas a de cima é foto e a de baixo é desenho. Mais uma vez, de cima é foto, de baixo é o projeto, né, do quarto. Aqui, ó, a varanda. De cima é foto, de baixo é o desenho da varanda. Mais uma vez, a varanda. A gente conseguiu, com caibro, fazer sem pilar, uma projeção de cobertura para a varanda de 1,80 m. Isso é muito legal, né? 1,80 m sem pilar, com caibro que é fininho e ao mesmo tempo deu esse ritmo, deu toda essa proteção, esse teto para a varanda, né? Aqui, ó, o jardim que eu estava mostrando para vocês no corredor, sendo implementado. A varanda pronta. Isso é uma foto da casa pronta, né? Eu falei para vocês que só tinha da construção, mas essa é que eu tenho quase nenhuma foto dela pronta. Mas essa é da casa pronta. Aqui a casa pronta com os últimos ajustes, os jardins de tratamento que vão rodeando a casa. E aqui, finalmente, uma casa que também está ficando pronta, que também participou uma série de elementos do Sem Muros, né, desses componentes do Sem Muros no projeto arquitetônico e que a gente trabalhou com um bambuzeiro muito bacana também, que é o Bruno Salles, né, que é uma casa
e que é para um casal muito especial também. A gente só trabalha com gente bacana, é um privilégio, porque a turma que vai atrás da gente quer fazer essas coisas que são muito legais, né? Porque falam de ecologia, falam de vida, falam de integração. E é uma casa em bambu. A Casa Corcovado, né? A gente chama. O Bruno Salles chama de Casa das Borboletas, porque parece a asa de borboleta. Também é muito bonito esse nome, né? Então aqui o desenho e aqui a realidade. Então, a estrutura em bambu, a parede é em bambu, que depois são esteiras e depois foi revestido com calcitice, que é uma técnica de terra, com fibra, um pouquinho de cimento e cal. A planta da casa, como é em Ubatuba, a casa, né? Ubatuba é muito quente então e muito úmida, então ela é toda desmembrada para que tenha bastante ventilação, bastante área de sombreamento, né? Tem um teto verde na entrada, que também faz com que a casa se misture com a paisagem. Essa desmembração da casa também se deve à presença das árvores, que ela está no meio da floresta e a ideia era não tirar as árvores, então ela se encaixa no meio das árvores, o que é muito bonito, né? A circulação, uma circulação muitas vezes que ela acontece na área externa, né? Porque a gente está no litoral. E essa foi a última foto que eu tirei, foi em janeiro desse ano. Ainda está em obra, mas está acabando, está nos finalmente, só que faz tempo que eu não vou lá. E dá para ver a proximidade das árvores, né? Essa integração da casa com as árvores, né? Isso eu acho uma coisa muito bonita. O desenho da estrutura em bambu também busca dialogar com isso, e a casa tem todos esses elementos de tratamento de água e etc., que eu estava comentando com vocês. Convido vocês a estudar, ler Humberto Maturana, né? E com ele, com a imagem dele, eu fecho essa apresentação, porque o Humberto Maturana, ele tem uma definição de vida que é o que nos alimenta filosoficamente. Para o Humberto Maturana, isso é um dado científico, né? Não é para ele, mas é para todo um grupo de cientistas que chegou até na teoria Gaia, que mostra que o planeta é um organismo vivo. A vida não é algo em si. A vida é algo se manifestando. A vida é a nossa capacidade de nos autocriar, de nos autoproduzir, de nos autorreproduzir. Isso ele chama de autopoiese, a teoria da autocriação. E ele prova essa teoria que a vida é essa manifestação, ou seja, a vida é a vontade de estar vivo, a vida é a capacidade de se recuperar, a vida é a capacidade de ter resiliência, de se regenerar, né? Então, criar ambientes mais vivos é fazer com que esses ambientes tenham maior resiliência, que eles tenham maior capacidade de responder aos desafios. Ambientes mais saudáveis, mais felizes, mais alegres, mais integradores, porque a vida é a manifestação de tudo isso. Essa imagem é a imagem de células da pele. E o Maturana, ele prova a teoria dele com uma série de evidências. Uma delas é que quando a gente corta o nosso braço, essas células rapidamente elas se reproduzem e cicatrizam o nosso braço. Isso é uma intenção, isso é uma manifestação, isso é uma energia presente na vida que faz com que ela se manifeste. A gente tem que confiar nessa energia, mas não basta confiar só nessa energia. Como eu mostrei para vocês no início, não basta só a semente. Basta você acreditar na semente e colocar essa semente num ambiente que permita a capacidade dela se manifestar. Então, o que a gente faz com a arquitetura é o que se faz com a vida com qualidade. A gente faz com que a casa tenha a capacidade de se manifestar da maneira mais plena possível em forma de vida, para que, se acontecer algum probleminha na casa, ela se recupere com energia. Assim como essa pele, que sempre que a gente corta, ela se cicatriza, porque ela tem a intenção de estar viva, ela tem a intenção de se reproduzir. Só que para isso, como dizia Pablo Picasso, a gente precisa olhar a vida como uma criança, como se a vida fosse uma intensa descoberta, uma constante descoberta, e não com o nosso olhar linear, cartesiano, achando que as coisas
são objetos, que as coisas são aquilo que a gente está vendo. A gente precisa olhar as coisas na perspectiva de entender como é que elas se manifestam, por que elas se manifestam assim. Aprender com essa leitura e reproduzir nas nossas atividades, seja arquitetura ou produção de alimentos ou qualquer outra atividade. Muito obrigado, aqui está o nosso contato. Tem o contato do Sem Muros no Instagram, o contato do Sem Muros na internet, o site, o meu contato. Estamos à disposição para trocar ideia, porque esse é nosso propósito de vida. Então, muito além de um trabalho, é essa vida que a gente defende e essa vida que a gente quer trocar. Então, estamos abertos para maiores diálogos. Muito obrigado. Pessoal, essa foi uma aula muito interessante. Eu espero que você tenha gostado da mesma forma que eu gostei. Muito obrigado aí por todos os comentários e participações aqui no chat. Eu quero fazer o lembrete para você que comprou o ingresso VIP. Agora às 18 horas a gente vai estar aqui numa sessão de perguntas e respostas com palestrantes. Se você ainda não adquiriu o ingresso VIP, aqui embaixo na descrição do vídeo você ainda tem tempo de estar fazendo a aquisição desse ingresso, participando da sessão de perguntas e respostas e tendo também outros benefícios, como o certificado do evento, para você poder contar horas aí para sua graduação e tudo mais. E também você vai ter acesso a todas as gravações de 2016, 2017, workshops fantásticos. Essa palestra de hoje, você viu a qualidade, então você imagina também você ter acesso aí 16 palestras de 2016, mais várias palestras de 2017, workshops inteiros. Então, é muito importante você estar adquirindo também o ingresso VIP para levar aí o combo com todo o material já produzido por esse simpósio de importância aí internacional. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. A gente se vê daqui a pouquinho às 18 horas e amanhã às 16 horas estamos aqui de novo. Falou, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Medo. Medo de pegar o vírus. Medo de passar o vírus. Medo de não ter o que comer, de não ter água para lavar as mãos. Da falta de esgoto piorar ainda mais a situação. As famílias que vivem nas comunidades mais precárias do Brasil estão com medo e não sem razão. Esse novo não é normal, mas apoiar a Teto pode ser. Faça parte dessa construção. Teto. Juntos por uma sociedade justa e sem pobreza.